Dando continuidade, vamos à última parte de elementos construtores da produtividade, falando sobre calagem e adubação. Então, sobre a calagem, o milho se adapta, né, a melhor situação para ele fazer a absorção nutricional de nutrientes é elevar a saturação por bases para 60%, ou então diminuir a saturação por alumínio para 10%. Tá? E o cálculo de necessidade de calcário, acho que isso aí já está bem gravado na mente de vocês, é essa equação, deixa eu colocar o ponteiro aqui, na equação, onde a saturação de alumínio desejada aqui é 10, né? E eu tenho aqui as quantidades dos cátions, né, de cálcio, magnésio, potássio, alumínio. E eu vou mudar apenas esse coeficiente se mudar a textura do solo, tá? Da seguinte maneira. Tá? Essa necessidade de calagem vai vir em 100%, né? O PRNT você tem que calcular de acordo com o PRNT do calcário que você está adquirindo. Tá? E para solos argilosos, esse fator, né, esse coeficiente aqui tem que mudar para 1,8. Tá bom? É sempre importante lembrar que os níveis de potássio no solo, eles vêm em miligrama por decímetro cúbico. Tá? Então eu tenho que mudar isso daqui para centimol. Tá? É só pegar o valor que tem na análise de solo e fazer essa correção aqui. Certo? A calagem, quando você calcular quanto que vai ser necessário de calcário, ela deve ser dividida em duas partes. Tá? A primeira, incorporada, né, a 20 centímetros do solo, com arada ou grade aradora, e a segunda antes da gradagem de nivelamento. Tá? Então, eu tenho aí, no plantio convencional, dividir em duas partes. No plantio direto, eu faço 60 dias antes do plantio, aplicação sobre a palha. Tá? É importante, são vários critérios que eu tenho para adubação em milho. Tá? Fazer adubação nitrogenada, eu faço uma adubação nitrogenada no plantio e uma em cobertura. Mas isso vai depender da situação de contextual que você tem no lugar. Bom, se for em cobertura do solo, eu posso fazer via festa irrigação. Tá? Eu posso fazer com plantas com 6 a 8 folhas, V6 ou V8. E se tiver o milho em rotação com a soja, eu posso reduzir a quantidade de adubação de N em 20 quilos. Tá bom? Então, se eu estiver plantando milho em sucessão à soja, eu reduzo 60 quilos de N na cobertura. Em plantio direto, eu já faço o contrário aqui. Eu tenho que, ao invés de reduzir a quantidade de nitrogênio, eu aumento a dose de plantio para 30 quilos. Aumento a dose de plantio para 30 quilos. Para quem que vai esses 30 quilos aqui? Por que eu tenho que aumentar a quantidade de nitrogênio em plantio direto? Porque a atividade biológica do solo é muito intensa. Se eu coloco a dose recomendada e não adiciono esses 30 quilos, os micro-organismos do solo vão utilizar esse nitrogênio no ciclo de nitrogênio deles e vão indisponibilizar para a planta. Tá bom? Então, em plantio direto, eu tenho que adicionar 30 quilos de N. Tá? Muito cuidado em solos arenosos. A adubação em solo arenoso é muito frequente a salinização da semente. Tá? Em solos arenosos, obrigatoriamente, eu tenho que fazer a divisão da adubação nitrogenada em mais uma vez. Ou seja, a adubação de cobertura, ao invés de ser uma adubação de cobertura, eu tenho que fazer duas. Tenho que pegar o valor recomendado para a cobertura e dividir em duas. Uma no estádio V6 e outra no V10. Em solo arenoso, o potássio recomendado ele deve ser parcelado. Metade no plantio e outra metade em cobertura com N. Ou seja, em solo arenoso, o que eu vou ter que fazer? Uma adubação no plantio, tá? De N, com metade do potássio. E no V6 eu aplico
metade da adubação de cobertura de nitrogênio, mais metade do potássio, e no V10 a outra metade de nitrogênio. Tá bom? Se a fonte de nitrogênio for ureia, ele deve ser incorporado ao solo, tá? Ou por água de irrigação, senão ele volatiliza. Tá bom? A outra questão em solo arenoso é que, se a dose de potássio for maior que 80 kg, aqui é a dose de K2O, tá, gente? For maior que 80 kg, deve ser aplicado metade no plantio, tá? E outra metade em cobertura, junto com o N. E se o solo for arenoso, mais uma metade. Ou seja, se eu tenho essa condição aqui de solo arenoso, tá? Eu tenho que parcelar nitrogênio, parcelar potássio. Se a dose de potássio for alta, acima de 80 kg, eu tenho que parcelar mais uma vez, independente se é solo arenoso ou não. Então, em solo arenoso eu sempre tenho que parcelar o máximo possível de nutrientes para que não haja salinização do solo e também perder o nutriente por lixiviação. Tá certo? Zinco. Em solos deficientes com zinco, aplicar de 1 a 2 kg por hectare. Ou então moléculas que já contêm o zinco. Tá? Enxofre é muito importante e falta muito enxofre, principalmente aqui na nossa região do Salgado, tá? No Nordeste paraense, tem pouco enxofre no solo. E gramíneas adoram enxofre. Então, coloquem lá 30 kg de enxofre por hectare, ou então moléculas que já contêm enxofre. Tá? E solos com deficiência de micronutrientes, prestem atenção que o FTE-BR12 não vem mais com 12 micronutrientes, então é interessante colocar micronutrientes, principalmente em lugares onde tem solo arenoso e que chove bastante, porque o solo tem pouco. E prestar atenção na molécula de micronutriente que você está adquirindo. Um micronutriente que falta bastante aqui é ferro, tá? E é muito importante ferro nas reações metabólicas da planta. A tabela para a gente fazer recomendação de disponibilidade de fósforo e potássio é essa aqui. Tá? É praticamente a mesma recomendada aqui para o Pará. Então, aqui tem produtividade estimada de 3 toneladas por hectare de grãos. Obviamente que se eu aumentar essa produtividade aqui, tá, eu vou mudar também os teores. Mas se eu tenho uma análise de solo, na minha análise de solo veio, por exemplo, uma quantidade de P2O5 de 2 miligramas por decímetro cúbico, então eu tenho aqui que minha textura do solo, vou observar, né? Teor de fósforo da minha análise é 2 e a minha textura do solo é arenosa. Então, a textura do solo arenosa, onde é que está o 2 aqui? Aqui, ó, menor ou igual a 10, dentro dessa coluna. Então, a minha disponibilidade de fósforo é baixa. Tá? Se eu tenho um teor de potássio no solo de 35, eu tenho um teor de potássio no solo baixo também. Tá bom? Então, depois disso, na recomendação eu vou ver. Qual foi meu teor de fósforo no solo? Deixa eu até mudar aqui, colocar a canetinha. Né? Meu teor de fósforo no solo foi alto? Não, foi baixo. Então, eu marco aqui baixo. Eu vou olhar apenas essa coluna aqui. Tá? Meu teor de potássio no solo foi o quê? Baixo. Então, eu vou olhar apenas essa coluna aqui. Tá? Agora, qual é a quantidade de adubo eu vou colocar? Tá? Eu vou colocar aquilo... primeiro, eu vou determinar se é grãos ou silagem. É grãos, beleza. Qual o potencial produtivo que eu quero? Eu comprei um híbrido lá, eu vou plantar em Bragança, solo tá pobre, tá ferrado.
soma térmica elevada, eu não espero produzir muito. Então eu vou comprar um híbrido mais rústico. E vou comprar um híbrido que tenha um potencial produtivo de 4 a 6 toneladas. Ótima escolha, né? Eu não posso levar para uma situação de pegar um híbrido de alta produtividade e colocar numa situação muito pobre, né, de pouca recursos, porque senão eu vou pagar muito caro por isso. Né? Vou ter que usar mais adubo e também vai ter a questão da planta potencialmente não produzir aquilo que ela que é estimado. Então vamos lá. Escolhi grãos. Tá? E estou prevendo uma colheita de 4 a 6 toneladas. Então eu vou olhar apenas para essa linha aqui. Tá? Bom, observem que para milho, nitrogênio, a dose, ela é dependente do potencial produtivo. Tá? Então o nitrogênio no plantio para milho vai de 10 a 20 quilos de N. E em cobertura, para esse potencial produtivo, 60. Tá? Vou mudar a cor aqui. Então, qual que vai ser a dose de N? Vamos botar lá 20 quilos no plantio. Tá? Fósforo, 80 quilos, tudo no plantio. E o potássio deu 50 quilos. Tá? Beleza? Aí presta atenção no seguinte. Vamos supor uma hipótese aqui. Essa área tem solo arenoso, plantio direto, e no plantio anterior tinha soja. Então, se tinha soja antes, eu diminuo quanto de N? Tá? Eu vou diminuir quanto aqui? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma opção aqui. Não tem. Então, quanto que eu vou produzir, quanto que eu vou precisar de N? No plantio eu vou precisar de quanto de N? 20. Tá? N. 20 de N. Quanto que eu vou precisar de fósforo? 80. 80 de P2O5, tá? Quanto que eu vou precisar de potássio? 60. Só que, solo arenoso, o que eu faço com potássio? Divido, né? Então eu vou colocar 30 no plantio. Aqui, plantio. Desculpa, tá, gente? Estou escrevendo com o mouse aqui. Plantio. E quanto em cobertura? Em cobertura eu vou colocar 30 na cobertura 1, que é o solo arenoso, né? 30 de N. E quanto de potássio? Opa, desculpa, o potássio está aqui, é 50, tá? Aqui não é 30 não, aqui é 25, tá, gente? 25 aqui. Cadê a borracha? Aqui é 25. E aqui, 30 de N, metade disso, e metade de potássio, 25. 25 de potássio. Bom, professor, mas tinha soja antes. Realmente tinha soja antes. O que eu vou fazer? Não tenho que fazer outra cobertura? Cobertura 1, 30. Cobertura 2. Na cobertura 2, no 2 aqui, eu tenho que diminuir 30 quilos. Não, tenho que diminuir 20 quilos de N. Então, 10, né? Vou colocar 10. 10 de N. Por que esse 10? Porque tinha soja antes. Tá? Então, 30 mais 10, 40. Então, eu diminuí quanto aqui? Diminuí 20. Só que é plantio direto. Se é plantio direto, eu tenho que adicionar mais quanto? Mais 30.
Então, quanto que eu vou colocar de N nesse exemplo aqui? Botar aqui 40. Tá? Beleza, gente? Então, esse é o pior exemplo que tem. Solo arenoso, plantio direto e antes tinha soja. Então, entra todas essas regras aí. Tá certo? Qual molécula eu vou usar? Isso aí depende muito do preço que você vai usar. Se você vai usar MAP, se vai usar super simples, super triplo. Qual é a vantagem do super simples? Tem enxofre. E gramínea gosta de enxofre. Ah, mas eu vou usar sulfato de potássio quando eu for aplicar potássio. Já tem enxofre. Então não preciso usar super simples. Eu posso usar outra molécula de fósforo. Então esse tempero, quem vai dar é vocês. Tá bom? Beleza? Na adubação no plantio, tá? Ou eu faço a adubação junto com a máquina, aqui eu tenho o exemplo de fazer a adubação na máquina, né? A máquina e o semeio, ou na matraca, que é o caso. Adubação de cobertura, eu posso usar esparramador. Nessa situação aqui, eu estou usando um esparramador que é adaptado ao trator, que é um implemento. Aqui, carrinho de mão. E tem o esparramador autopropelido, que ele só serve para esse fim. Tá? Nessa situação, o que eu tenho? Tem uma faixa de aplicação bem grande. É interessante para grandes áreas. Ou então eu jogo de avião. Se eu jogar de avião, eu tenho adensamento do solo 0. Tá? E aqui distribuidor de calcário. Tá? Tem diferença? É uma pergunta muito frequente. Adubação a lanço ou no sulco? Qual que é o melhor? Tá? Bom, não tem diferença. Tá? Isso aqui é um trabalho já feito por Souza. Não há diferença adubar a lanço ou em sulco. O desenvolvimento radicular é o mesmo, tanto para milho quanto para soja. Tá? E depois desse trabalho, muita gente já não quer mais fazer semeio junto com a adubação. Faz o semeio, adensa menos o solo e depois faz a adubação de cobertura. Tá? Por quê? Porque não há diferença em distribuição espacial de raiz. Tá? Se eu faço menos tráfego de máquina, eu adenso menos o solo. E isso me ajuda na distribuição espacial de raiz e na infiltração de água do solo. Vocês sabem que isso é muito importante para a gente aqui na Amazônia. Quanto maior a infiltração de água no solo, menor a possibilidade de alagamento da área. E isso aqui mata mais cultura do que a falta de água. Bom, o que a gente viu em adubação? Tá? Cálculo de adubação é simples. Tá? Eu vou providenciar um vídeo específico para cálculo de adubação para vocês relembrarem. Mas ele é super simples. Tá? Mas, o que eu tenho que observar? O milho, ele tem uma exigência nutricional muito grande em nitrogênio. Tá? Então, é um nutriente que não deve faltar. Em sucessão à soja, eu diminuo a quantidade de nitrogênio aplicado. Se for plantio direto, eu tenho que fazer uma suplementação de N. Em sucessão à soja, menos 20 quilos. Se for plantio direto, mais 30 quilos. Se o solo for arenoso, eu tenho que redobrar a atenção. Tenho que ter o maior número de parcelas de potássio, tenho que dividir. Se a dose de potássio for muito elevada, eu também tenho que dividir. Se a dose de nitrogênio em solo arenoso eu tenho que dividir em 2, e em potássio eu tenho que dividir uma em plantio e uma em cobertura. E o estágio ideal para se fazer a aplicação do nutriente vai lá do V6 ao V10. Acima disso, é interessante fazer também. Tá? Quanto máximo de parcelas você fizer, melhor. Só que aí eu tenho o problema de tráfego de máquina e o impedimento à passagem de trator. A não ser que seja o autopropelido ou a não ser que seja o avião. Tá certo?
Bom, gente, a gente finaliza milho aqui. Aí eu vou entrar em arroz, também falando sobre botânica, fenologia, elementos produtores e beneficiamento do arroz. E depois eu vou falar de elementos de proteção, tanto de milho quanto de arroz. Tá certo? Grande abraço, fiquem atentos aí ao material extra que eu devo colocar sobre cálculo de adubação e calagem, tá bom? Grande abraço, até mais.